Hebreus, nós vamos continuar a nossa exposição nessa carta tão maravilhosa. Eu confesso para os irmãos que eu tenho aprendido demais na carta aos Hebreus. Aprendido sobre a importância de Cristo, sobre quem é a pessoa de Cristo. Em específico, nesses últimos finais de semana que nós temos lido, estudado o capítulo 11 da carta aos Hebreus, irmãos, como tem sido enriquecedor aprender sobre a fé. Eu não sei para os irmãos, se os irmãos tinham imaginado ou pensado em fé com a profundidade que o texto nos passa. Eu já li esse texto, irmãos, e esse é um dos textos que eu mais amo nas Escrituras. A galeria dos heróis da fé, em específico, um versículo que me emociona e quase me leva às lágrimas, aquele que fala, homens dos quais o mundo não era digno. Esse texto é profundamente emocionante, mas às vezes nós não paramos para meditar na profundidade e em o porquê que cada um desses personagens está onde eles estão aqui e o porquê que o autor bíblico, inspirado pelo Senhor, nos trouxe o conhecimento de cada um desses personagens. Então, nós vamos hoje continuar. Esse é o 24º sermão da nossa série aos Hebreus e é o terceiro aqui no capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 20 até o 22 para a nossa meditação nessa manhã. E o que eu quero meditar com os irmãos hoje é sobre uma fé que abençoa. Às vezes nós temos o conceito de fé apenas como algo que recebe ou que norteia a nossa vida para fazermos coisas ou para caminharmos ousadamente de acordo com a palavra de Deus. Mas a fé é um componente que o Senhor nos dá para que nós nos tornemos abençoadores. Isso é muito importante. E nesses 3 versículos aqui que nós vamos ler, nós vamos perceber essa realidade. Hebreus capítulo 11, versos 20 até o 22 diz assim: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e, curvando-se, adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Esses 3 versos para a nossa meditação. Vamos orar? Pedindo que o Senhor nos auxilie. Amado Deus, nós estamos agora diante da Tua Palavra. Já a lemos no início desse culto, já cantamos sobre a Tua Palavra, já temos esse momento tão precioso de comunhão, mas agora, em específico, nós vamos estudar uma porção da Tua Palavra e nós precisamos do auxílio do Senhor. Sem o auxílio do Senhor não virá compreensão para o nosso coração, sem o auxílio do Senhor não haverá o poder que transforma a nossa alma. Nós precisamos dessa ação sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, dando-nos entendimento e direcionando-nos a aprender da Tua Palavra nessa manhã. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Uma fé genuína, irmãos, é como um manancial que transborda bênçãos. Uma fé genuína nunca é algo que fica estancado, não é como uma poça ou como uma represa que é guardada somente para aquelas pessoas que têm usufruto dela. Uma fé verdadeira, além de ser uma fé ativa que move as nossas vidas, ela é algo que extrapola para além de nós. Quem crê de fato em Deus é uma fonte que jorra água viva sobre todas as pessoas que estão ao seu redor. E essa verdade nos é dita pelo próprio Salvador Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de João, no versículo 38, quando Jesus, conversando com aquela mulher no poço de Sicar, e ele falando, olha, se você ou quem quer que seja, que beber a água que eu der, do seu interior vão fluir rios de água viva. Jesus não disse, olha, eu vou derramar sobre vocês uma água e essa água vai ficar em vocês. Vocês vão desfrutar dessa água, vão se dessedentar dessa água, vocês vão beber dela, vão regar as suas plantas, vão usar para vocês, mas ela vai ficar para vocês. Não. O Senhor diz que aqueles que recebem a Cristo, o seu interior é transformado numa verdadeira fonte. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, em específico, nós percebemos que essa fonte de fé
que o Senhor implantou no coração desses santos homens, em específico, em primeiro lugar, jorrou para dentro da sua casa, seus filhos. Seus filhos foram abençoados pela sua fé. E posteriormente seus familiares, seus parentes, os filhos dos seus filhos. A fé é algo que deve ser muito bem prático e vivenciado. Ontem nós tivemos um podcast aqui, não sei se você assistiu, na verdade, uma mesa redonda que nós tivemos aqui no trabalho dos jovens. Esse mês, os nossos jovens estão estudando sobre a importância da sabedoria anciã, de buscar conselhos nos mais velhos, de buscar conselhos naqueles irmãos, dos pais, presbíteros, diáconos, ou qualquer irmão que tenha uma caminhada de fé maior que a deles, que possa ajudá-los. E ontem aqui nós ouvimos vários testemunhos maravilhosos, e aqui eu quero destacar um em específico, que é de um filho que deu muito trabalho para a mãe. Dos 3 filhos que ela teve, foi o que mais deu trabalho para a mãe, e a gente nem percebe que tem uma cara de santinho, de anjinho, mas ele confessou seus pecados publicamente e ao vivo e a cores. Nós podemos compartilhar dessa bênção, que é o nosso querido Adrison. Ele falava o quanto ele buscou conselho nos seus pais, e aquilo encheu o meu coração. Aquilo me encheu de alegria, dele falando do quanto a palavra do pai, a oração da mãe eram importantes. Por quê? Porque os pais não estancaram a bênção para eles. E algo que o Adson falou também, que é muito interessante, que tem uma relação direta com aquilo que nós vamos ver na mensagem. Hoje ele falou, e eu quero fazer isso com quem? Com os meus filhos. É bom que ele colocou no plural, então você já prepara, Thaís, que vem mais filhos por aí. Ele falou, eu quero fazer isso com os meus filhos. Uma fé genuína, irmãos, é um manancial, é uma fonte de água viva, que o Senhor coloca em nós, mas que extrapola, não fica preso nas nossas vidas. E nós temos muitos e muitos exemplos assim. Isso se dá porque a fé, ela dá ao seu possuidor, aquele que a recebe, olhos como olhos de um profeta, que não estão presos no presente, mas que veem o futuro. E mais do que olhos que veem o futuro, ela dá àquele que ela recebe um coração com confiança no futuro que Deus tem para nós. E isso é visto claramente na vida desses 3 personagens que nós lemos aqui: Isaac, Jacó e José. Isaac, Jacó e José, irmãos, complementam cada um à sua maneira, para ilustrar novamente a fé como sendo a certeza das coisas que nós esperamos. Nós já vimos aqui como foi com Abraão, tudo aquilo que Deus fez na vida de Abraão, e como Abraão demonstrou a sua fé de maneira muito prática. E esses seus filhos, essa sua descendência, ilustra que essa fé adentrou aos seus corações e colocou neles uma convicção de coisas que eles ainda não viam. Tanto um quanto o outro aqui nesse texto das Escrituras foram homens que abençoaram as suas gerações, abençoaram seus filhos. E há algo que os vincula, que liga esses 3 exemplos de fé. É que em cada um deles, a fé foi demonstrada na hora da morte. Isso aqui é muito interessante, porque mesmo eles estando no final da sua vida, havia uma preocupação de que a sua geração continuasse servindo ao Senhor. Então é importante nós entendermos que a fé é algo que Deus infunde em nós para nos salvar, mas também é algo que emana de nós como um rio de água viva, que atinge a nossa família e aqueles que estão perto de nós. Lembra que Jesus, falando sobre a nossa reconciliação com o Pai, ele diz que nós fomos reconciliados com Deus, e juntamente com a nossa reconciliação, nós recebemos um ministério. E qual é o ministério? De prosseguir aquilo que nos foi dado. Então, nós recebemos o ministério do quê? Da reconciliação. E o que nós fazemos? Nós pregamos o Evangelho para outras pessoas. Nós levamos outras pessoas, através do Evangelho, a se reconciliarem com Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque a fé é uma ferramenta abençoadora. Nós vamos ver isso na vida de cada um desses 3 personagens. Primeiro, nós vamos ver que Isaac abençoou seus filhos. Versículo 20 é bastante claro. Pela fé, Isaac abençoou quem? Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Olha que coisa muito interessante, porque o texto não nos diz que Isaac abençoou com coisas do presente.
Talvez nos nossos dias nós imaginemos que abençoar os filhos é dar para eles coisas que eles não tenham. Então assim, ó, vou abençoar o meu filho, vou pagar uma escola particular das mais caras para ele. Vou abençoar o meu filho, vou comprar um carro para ele. Vou abençoar o meu filho, agora vou fazer um quarto especial para ele, colocar ali o computador, o videogame, vou dar o melhor celular que ele possa dar. Isso é bom, mas não é isso que é abençoar o filho. Perceba que a visão bíblica com respeito a uma bênção genuína, ela não diz respeito às coisas que nós temos aqui. Lembra de Abraão? Abraão estava na terra, havia recebido filho, mas vivia na terra como um estrangeiro, como um peregrino. Por quê? Eu gosto muito daquele versículo que ele diz, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Ele sabia que ali não era a sua morada. Isaac foi o filho prometido de Abraão, o filho nascido da sua descendência. Ele e Sara receberam Isaac, Abraão e Sara receberam Isaac na sua velhice. Foi por meio dele que Deus cumpriu a sua promessa de dar a Abraão uma descendência que não se poderia contar. E Isaac, logo de início de partida, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E Deus, pela sua soberana graça e a sua economia divina, escolheu a Jacó, o menor deles, para continuar por meio dele o cumprimento da promessa que havia sido dada a Abraão. E Isaac abençoou a Jacó. Não apenas a Jacó, Isaac abençoou Jacó e a Esaú. A bênção de Esaú foi uma bênção um pouco mais difícil, mas por quê? Porque Esaú desconsiderou a importância da bênção de Deus. Em Esaú nós vemos claramente o perigo de nós olharmos para as bênçãos terrenas em detrimento das bênçãos futuras. Porque lembra que Esaú chegou ali cansado ali da sua caça, e foi falar com o irmão, né? E foram falar sobre bênção, o irmão falou, eu compro a sua primogenitura aí, eu compro a sua bênção. Fez lá uma comida que ele gostasse, lá e deu para ele comer. Lembra qual foi a palavra de Esaú? Ele falou, de que me vale a bênção de Deus se eu morrer de fome aqui? Olha o que Esaú diz, que loucura, de que me vale toda a eternidade, toda a bênção que Deus tem para mim no céu, se eu for pobre aqui? De que me vale que Deus me dê andar em ruas de ouro, se aqui nessas ruas daqui eu ando com um chinelinho daqueles, que é a parceria mais antiga da Havaiana, que é a Havaiana Gerdau. Hoje o povo não tem mais isso, meus irmãos. Hoje nós estamos vivendo uma vida bem Nutella, né? Mas quem é mais antigo lembra, a parceria mais antiga é a Havaiana Gerdau, quebrava o negocinho do chinelo, mas colocava um prego. E andava com aquilo ali, e apertava o pé, mas depois a gente acostumava. E andava anos com aquele chinelo. Chinelo havaiano, irmãos, era quase indestrutível. Que importa que Deus prometa para mim mansões celestiais, mas aqui eu moro de aluguel, aqui eu não tenho parada, aqui eu não tenho morada. Você quer saber? Eu troco tudo aquilo que eu tenho para receber por coisas daqui. Foi o que Esaú fez. E depois nós vamos ver lá na frente dizendo que não haja no meio de vocês ninguém igual Esaú. Que no meio da igreja do Senhor não tenha ninguém com tão pouca fé, ou melhor, com uma qualidade de fé tão pífia, que deixe de olhar para a eternidade em favor das coisas presentes. Isaac abençoou Jacó e abençoou Esaú. A Jacó foi dada a bênção da primogenitura. Ele falou, olha, Deus vai abençoar sua casa, Deus vai abençoar seus filhos, Deus vai abençoar sua posteridade, o Senhor vai cuidar de você. E Esaú, você vai servir seu irmão, a espada vai estar sempre na porta da sua casa, a coisa vai ser complexa para você. Por quê? Porque Jacó estava com raiva? Não, irmãos. Ou melhor, porque Isaac estava com raiva? Não, irmãos. Mas porque ali nós vemos o reconhecimento daquele que considerou a bênção de Deus para aquele que não considerou a bênção de Deus. Lembra que o Senhor disse que nós devemos juntar tesouros num lugar onde a traça não corrói, a traça não come, ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Porque lá onde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. Os tesouros da vida presente, eles estão carregados de encargos. Nós estamos mudando todo o sistema de iluminação aqui da igreja do lado. Não sei se você viu, está cheio de cana aqui na parede do lado de cá. Por quê? Porque a gente colocou do lado de lá e já roubaram. Veio alguém, roubou um refletor. Não satisfeito, veio outro, roubou fio, roubou cabo. As coisas terrenas são assim. As coisas terrenas são assim.
Elas são factíveis do roubo, da corrosão. Mas nós precisamos olhar para o futuro. E Isaac abençoou seus filhos com respeito às coisas futuras, ao futuro deles. Mais do que uma boa escola, seu filho precisa de Jesus. Você pode não deixar um centavo para o seu filho. Se você deixou a fé, você deixou seu filho riquíssimo. Você o abençoou com uma bênção sem medida. Isaac creu na palavra que Abraão lhe passou, e por conta disso ele abençoou Jacó. Ele abençoou Jacó e Esaú por conta da promessa, da aliança feita de Deus para com Abraão. Ele recebeu essa promessa, ele creu nessa promessa de que Deus abençoaria toda a sua prole, aqueles que estavam ali e aqueles que estavam por vir, e ele os abençoou. Isaac expressou a sua fé na soberana providência de Deus, aceitando inclusive a troca de Jacó por Esaú, o filho mais novo recebendo a bênção no lugar do mais velho, mas ele, embora não fosse o desejo natural de Isaac, ele abençoou seu filho e não voltou atrás, crendo que Deus é o Deus que traz promessas para nós. Ele antecipou a bênção futura sobre os seus descendentes. Irmãos, nós precisamos abençoar os nossos filhos. Nós precisamos ter uma fé abençoadora dentro da nossa casa. É ali onde nós ensinamos da palavra do Senhor, onde nós oramos pelos nossos filhos, onde nós falamos da verdade das Escrituras, onde nós temos oportunidade, inclusive, de pedir perdão para os nossos filhos quando nós estamos errados, e nós os estamos abençoando. Nós estamos abençoando os nossos filhos quando nós os trazemos à igreja, quando nós pregamos o Evangelho para eles. Diga-se de passagem, os nossos filhos batizados estão para conosco debaixo de uma promessa que nós fizemos diante de Deus, de orar com os nossos filhos, pelos nossos filhos, de ensiná-los a amar a igreja, os irmãos da igreja, a trazê-los na igreja. Se nós não cumprimos isso, nós não apenas não estamos não abençoando os nossos filhos, mas estamos em profunda desobediência para com Deus. Porque nós prometemos isso diante de Deus, e a gente prometeu diante de palavras bonitas, enquanto o Senhor for servido em conservar a vida dos nossos filhos, nós o ensinaremos na santa doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós prometemos isso, irmãos. Então, abençoar os nossos filhos é de fato levá-los a reconhecer que a doutrina santa e correta das Escrituras é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que aquilo que Deus tem para eles é muito além do que qualquer coisa que eles possam ter aqui. Uma fé bíblica tem uma visão abençoadora sobre o futuro que Deus tem para os seus filhos, os filhos da aliança. Por que Abraão abençoou Jacó, Jacó abençoou Isaac, Esaú, Isaac abençoou José? Nós vamos ver mais para frente. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que eles estavam em uma relação de aliança com Deus, de maneira que os seus filhos não eram seus próprios. Seus filhos eram filhos da aliança de Deus, e nós temos filhos da aliança. A palavra do Senhor diz que Deus não nos dá filhos para a perdição. Porém, nós temos uma responsabilidade diante disso, irmãos. Nós temos uma responsabilidade diante disso. Sabe quem que deve ser o primeiro missionário a apresentar a cruz de Cristo para os seus filhos? Nós. Você não precisa orar para que Deus venha trazer um outro lado do outro lado do mundo, não. Pastor, presbítero, diácono, um amigo de escola, um trabalho da ABU, uma célula. Não, irmãos, é nós mesmo. O problema é que muitas vezes nós perdemos os nossos filhos dentro da nossa casa, porque nós não cremos na promessa de Deus e não os abençoamos com a bênção que o Senhor requer que eles tenham, que é a bênção do quê? A fé no coração. Pela fé nós somos chamados a abençoar os nossos filhos. E como a gente tem feito isso? Sabe por quê? Faculdade é por um período de tempo. Profissão é por um período de tempo. A vida é por um período de tempo. O carro, a moto, a casa, o dinheiro é por um período de tempo. Mas a salvação é para toda a eternidade. A gente precisa abençoá-los com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Diz o texto, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. A questão da herança de Jacó e de Esaú não eram as coisas que estavam aqui, eram as que estavam lá na frente. Já contei para os irmãos essa história, então vou contar só o finalzinho dela, já até postei
do grupo da igreja para que você pudesse assistir, que é a história do missionário Seu João. Quando o pastor Ronaldo Lidório foi lá no meio de uma tribo aqui no Brasil para pregar o evangelho, era uma tribo que foi dita para ele que não tinha chegado o evangelho, e depois de caminhada lá, você já conhece a história, se não conhece, depois eu vou postar no grupo da igreja de novo. Quando ele chegou lá no meio da tribo para evangelizar, o povo estava arrumando a tribo para fazer um culto. Pô, mas como é que está esse negócio de culto? Ele falou, o evangelho chegou aqui para nós por causa de um missionário. Quem é o missionário? Seu João. Ele mora ali, e o Ronaldo Lidório chegou ali na casa do Seu João, disse que era um casebre pequenininho, onde ele tinha ali ele, a esposa e mais 4 crianças, todo mundo dormindo numa redinha. Diz que o casebre estava lá escorado na beira do rio, despenhocando para cair dentro d'água. E naquela hora ele pensou sobre todos os benefícios que ele tinha, mesmo ele ali. Ele falou, eu lembro que ele falou, eu estava com as minhas botas Timberland, com meu celular, com GPS, via satélite, tinha toda uma rede de igreja orando por mim, tinha dinheiro para pagar a guia, tinha toda uma estrutura me aguardando, e Seu João estava ali no meio do nada. E o Seu João disse que ele conheceu o evangelho numa conferência missionária, e ele não sabia ler e escrever, o Seu João. E ele fez uma oração naquela conferência missionária. Ele falou, Senhor, se o Senhor me ensinar a ler nas Escrituras, eu vou pregar o teu evangelho. E sabe onde o Seu João aprendeu a ler, irmãos? Na Bíblia. E assim que ele aprendeu a ler, ele se embrenhou para o meio da mata com a dona Maria, sua esposa, e lá eles tiveram 4 filhos. E o Ronaldo Lidório olhou para o Seu João e falou, Seu João, que loucura. Para chegar aqui foram 4 dias de caminhada no meio da mata com um guia. Não tem para onde sair daqui. Essas crianças não têm recurso, não tem nada. Ao que o Seu João falou para ele, ele falou, meu missionário, eu encontrei meus filhos têm um tesouro. Até o Ronaldo Lidório imaginou que ele tivesse, sei lá, achado ouro enterrado debaixo da casinha, alguma coisa assim. Ele falou, mas qual é o tesouro? Ele falou assim, os meus filhos viram aquilo que Deus pode fazer, e ninguém vai tirar isso deles. Irmãos, que tesouro maravilhoso! Que os nossos filhos vejam o que Deus pode fazer. Fé genuína. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Jacó abençoou os filhos dos seus filhos, do seu filho. Olha que interessante. Isaac abençoou seu filho. Jacó abençoou os filhos do filho. Versículo 21, pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e curvando-se adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Jacó era o filho de Isaac e neto de Abraão, irmãos. Embora fosse o mais novo, ele acabou sendo escolhido por Deus para dar continuidade à linhagem abraâmica. E os filhos de Jacó, na verdade, José não era o primeiro filho de Jacó. José era o 11º filho de Jacó, ou o 11º filho de Jacó. Porque Jacó teve 12 filhos. Né? Sobre Jacó, na verdade, os filhos de Jacó são os pais das 12 tribos de Israel. E mesmo depois de ter sido levado do Egito por provisão de Deus, lá no Egito, estando ao ponto de morrer na hora da morte numa terra estranha, ele continuou crendo na promessa que Deus havia dado ao seu pai Abraão, ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaac, de que a sua posteridade seria tão numerosa quanto a areia do mar. Porém, na hora de abençoar, ele abençoou os filhos do seu filho José. O conceito de abençoar os filhos e a família, irmãos, é um conceito bíblico. Você vai ver isso na Bíblia toda. Não é uma novidade, nós não estamos inventando agora, não está lá no Novo Testamento, não é um versículo de ontem. A Bíblia toda vai falar isso. E assim como Jacó foi abençoado por Deus, agora, apesar das suas falhas, e Jacó era um homem falho, pecador como nós, ele se torna também um abençoador. Às vezes nós imaginamos, pastor, não dá para abençoar, porque, irmãos, é difícil ser crente dentro de casa. É difícil ser crente dentro de casa. Lá em casa eles conhecem nossos pecados, ou não conhecem? Na casa eles sabem quando a gente fica nervoso, quando a gente levanta a voz. Na casa eles sabem quando a gente está emburrado. Até o tom da voz. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, ela falou assim, por que você está diferente? Eu falei, não estou diferente. Ela falou, quando você fala assim, você está diferente. Eu falei, meu Deus, não é evidente. Mas são 28 anos de convivência. Em casa, nós não conseguimos esconder quem nós somos.
Porém, mesmo com as nossas falhas, com as nossas limitações e com os nossos pecados, nós somos chamados a abençoar os nossos filhos. Jacó foi um homem falho. Jacó comprou a primogenitura do irmão, fugiu. Tanto é que o seu nome é conhecido como enganador. Mas ele foi abençoado por Deus. Deus resolveu abençoá-lo. Deus o alcançou. Deus mudou o seu status, mais do que mudou o seu nome de Jacó para Israel. Deus mudou o seu status. Agora ele fazia parte do reino. Ele era um príncipe com o Senhor. E no seu caso específico, ele creu na aliança que o Senhor fizera com seus pais. E agora ele também abençoou os seus descendentes. Ele sabia que Deus tinha um pacto para com ele. Mas ele sabia que a linhagem viria através dos filhos do seu filho José. E em sua bênção, Jacó previu que os descendentes de José ultrapassariam a descendência dos seus filhos. E até que o filho mais novo de José ultrapassaria o filho mais velho, tanto em número como também em influência. Assim como o próprio Jacó, que era o mais novo, passou pelo seu irmão Esaú, por conta da fé. E assim Jacó abençoou Manassés e Efraim antes de morrer. Irmãos, ao abençoar os filhos de José, Jacó perpetuou a promessa da aliança e deu provas de fé e submissão enquanto ele adorava a Deus. Às vezes, irmãos, nós não consideramos que o ato de falar do amor e da graça do Senhor para a nossa família é um ato de adoração. Lembra lá de Abraão com Isaac? Adoração não tem a ver com música, não tem a ver com igreja. Adoração tem a ver com vida, com entrega no altar. E o Senhor nos chama para abençoar as nossas gerações. Pais que abençoam filhos, que abençoam netos, que abençoam a posteridade. Gente que abençoa a sua família, gente que abençoa a sua própria casa. Jacó deu a José, e não a Rúben, o privilégio da primogenitura. E de uma dupla bênção sobre seus filhos. Jacó igualmente se mostrou consciente da realidade e da soberania de Deus. Pelo modo como, a respeito da sua muita fraqueza, mesmo sendo fraco, ele se prostrou em adoração, apoiou ali na sua cama, no seu leito de morte, e abençoou os filhos dos seus filhos. Tanto Jacó como posteriormente José, olharam para além das suas vidas, para além das suas mortes, e anteciparam pela fé o êxodo, a saída do povo do Israel, do Egito, entrando na terra prometida. Irmãos, nós somos chamados para abençoar não só os nossos filhos, mas toda a nossa geração. Nós, como membros dessa igreja, somos chamados a ser bênção para os mais novos, a ser modelo, não ser pedra de tropeço. Falei que os pais têm uma responsabilidade quando abençoam os filhos aqui, consagram eles no batismo ao Senhor, mas nós, como igreja, também assumimos a responsabilidade diante de Deus. Lembra? Você, igreja presbiteriana do Jardim Alvorada, você promete diante de Deus que você, como crente dessa igreja, vai buscar ser um modelo para que essas crianças que crescem aqui no nosso meio não tenham uma causa de tropeço em nós. Irmão, isso é sério. Nós abençoamos toda uma geração quando nós demonstramos e vivemos essa fé genuína e bíblica. Então nós vimos aqui que pela fé Isaac abençoou o seu filho, pela fé Jacó abençoou os filhos do seu filho, e pela fé, irmãos, José creu na bênção dos seus pais. Às vezes a gente fica imaginando, será que os nossos filhos vão ouvir o que a gente está falando? Eles ouvem. Pastor, mas será que os nossos filhos entendem teologia? Entendem. Às vezes dá até umas aulas na gente, a gente vai ensinando teologia para eles, eles perguntam algumas coisas para a gente, deixa a gente numa dificuldade. Eu lembro uma vez que a Isabela perguntando sobre a Trindade, né? Foi a Trindade, né? Não foi a Isa, perguntando sobre a Trindade, né? E eu comecei a explicar para ela sobre o Pai, sobre o Filho, e a Patrícia grita lá de dentro, fala sobre o Espírito Santo também. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ir devagarzinho aqui, né? Eles entendem. Eles entendem. É papel nosso instruir os nossos filhos. É o papel nosso falar com eles sobre o pecado, sobre a graça e o porquê que eles precisam de Jesus. É um papel nosso mostrar a grande misericórdia
misericórdia, a longanimidade do Senhor para com eles. É um papel nosso ensinar a palavra para eles, ensinar eles a decorar versículos, infundir no coração, na mente deles. É um papel nosso. E aqui nós vemos aqui, nesse texto, o como isso foi fundamental na vida dos seus filhos, porque José creu na bênção dos seus pais. Versículo 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Há uma terra que os meus pais aguardam. Há uma terra para além daqui. Há uma terra onde os meus pais vão morar eternamente. É para lá que eu quero ir. Meus ossos não vão ficar aqui. Vocês me levam para aquela terra. Não estou dizendo que não é para ninguém se enterrar aqui, que o Senhor vai ter um cemitério no céu, mas aqui é um ato de fé, onde ele falou, aqui não é o meu lugar. Há uma Canaã que o povo vai entrar. Levem os meus ossos para lá. É naquela Canaã que eu quero morar. Nós cantamos, acho que, não chegamos a cantar, fizemos menção na célula essa semana, de um outro hino, que na verdade eu acho que ele é um cântico avulso, ou pelo menos ele não é um hino do nosso inário, mas alguns vão lembrar dessa canção. Diz, aqui não é meu lar, um viajante eu sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar. Meu lar celestial, eu quero logo entrar. E o coro diz o quê? Senhor, és tu o meu gozo e o meu prazer. Se o céu não é o meu lar, Senhor, o que eu vou fazer? Avisto no portal um anjo a chamar. No lar celestial, eu quero logo entrar. É mais ou menos como se José tivesse esse hino na cabeça dele. Ele falou, existe um lá, não é aqui. Leva os meus ossos para lá. É para lá que eu quero ir. José foi o penúltimo dos filhos de Jacó. Foi vendido como escravo por seus irmãos para uma caravana que passava e posteriormente foi vendido novamente para um oficial do Egito, cujo nome do homem era Potifar. Lá na casa de Potifar, ele foi caluniado pela sua esposa e foi levado à cadeia. Mas a Bíblia diz algo fantástico sobre José. Embora nós olhemos tanta, desculpa dar uma palavra, mas tanta desgraça se abatendo sobre ele, a Bíblia diz que Deus era com José. Imagine se Deus resolve ser com você desse jeito. Pastor, mas ia ser meio difícil. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. E que, por sua vez, José era um homem fiel a Deus. E a sua palavra, ele tinha a palavra aqui, ó, guardada no coração. E por conta disso, da fidelidade, da misericórdia, da graça e do propósito de Deus, José foi alçado ao posto mais alto do Egito. Irmão, se ele não fosse vendido pelos irmãos na caravana e não fosse revendido como mercadoria para Potifar, e lá não fosse caluniado pela mulher do Potifar e parado na cadeia, de maneira alguma ele subiria ao trono do Egito. Porque ele não subiu ao trono do Egito pelos seus méritos. José não foi assim, o pai dele falou, não, ó, é o seguinte, vou mandar meu filho estudar no Egito, que as melhores faculdades estão lá no Egito. Daí ele foi lá, estudou, fez mestrado, fez doutorado, ele fez o concurso público para trabalhar na prefeitura do Egito, e lá não foi isso que aconteceu. Ele não foi subindo os degraus por conta da sua capacidade ou daquilo que foi feito por eles no sentido humano. José subiu ao Egito, ao trono mais alto do Egito, porque mesmo no meio das suas aflições, movido pela fé, ele era conduzido pelo Senhor e não se afastou do Senhor, nenhum momento só de toda a sua caminhada. E lá no Egito, depois de ter se reconciliado com seus irmãos, ele recordou-se da promessa de Deus a Abraão. Olha a promessa. Ele recordou-se da promessa e trouxe para o Egito, lá para a terra de Gósen, no alto, no delta do Nilo. Ele trouxe para lá toda a sua família, para que estivesse perto de si e não morresse de fome durante os anos de escassez que havia sobre a terra do Egito. Por fim, ele pediu que os seus ossos fossem levados à terra prometida, quando os judeus saíssem do Egito. A sua fé significou confiar que Deus cumpriria a sua vontade, apesar das circunstâncias. Ainda que tudo desse errado, ele continuou confiando em Deus.
As gerações dos filhos de José, ó, presta atenção nessa realidade. Às vezes a gente não se atenta para isso. Todas as gerações dos filhos de José nasceram onde? No Egito. Mais do que isso, todas as gerações dos filhos de José nasceram e morreram no Egito. Somente depois da saída do Egito, 400 anos depois, somente depois da peregrinação do deserto, somente depois da travessia do Mar Vermelho e do Jordão, ambos a pés secos, que foi a entrada de Canaã, e foi concretizada a bênção que eles aguardavam no coração, onde o povo recebeu a terra e a terra foi dividida pelas tribos. Quase 500 anos. Mas eles mantiveram seu coração aquecidos pela fé, promessa de Deus. José lembrou-se da promessa do Êxodo que foi ouvida pela primeira vez por Abraão, muito antes do nascimento de Isaque, e que o seu cumprimento aconteceria depois de 400 anos de opressão. As instruções que José deu para com os seus ossos, para que os seus ossos fossem levados à terra prometida, expressam a sua fé nas coisas que não se veem. Ele já havia passado por tanto problema. Ele estava no cargo mais alto que um ser humano pudesse ajustar. Quando a gente fala de Faraó, irmão, a gente precisa entender o que significa Faraó para o Egito. Faraó para o Egito é uma divindade. Sabia disso? Para os egípcios, Faraó era Deus. José só estava abaixo de Faraó. Não havia nenhum outro cargo que um humano pudesse ocupar naquele momento maior do que o de José. E ainda assim ele não falou, ó, cheguei onde eu tinha que chegar, hein? Desenvolvi todo o meu potencial, que agora é outro patamar, mudamos, estamos aqui alto, eu vou ficar por aqui. Não. Ele falava, aqui não é o meu lugar. Existe um lugar para além daqui. Ele sabia que chegaria o dia em que Israel sairia do Egito. Nós sabemos que vai chegar um dia em que nós não vamos ter morada aqui. Será que nós estamos dispostos a falar, Senhor, não deixe os nossos ossos na sepultura. Lá não é o nosso lugar. No dia em que o Senhor voltar, para buscar todos aqueles que aqui estão em vida, e os que estão em vida subirão com o Senhor. Leve os meus ossos daqui. Leve as minhas cãs daqui. Leve o meu corpo velho para que seja ressuscitado daqui. Leva-me para a morada eterna. Naquele dia final, não deixe os meus ossos repousando aqui, Senhor. Eu quero estar com o Senhor em toda a eternidade. Irmãos, essa é a realidade que as Escrituras nos mostram. É surpreendente que José tivesse essa fé, tendo passado por tudo aquilo que ele passou. É surpreendente que depois de viver a maior parte da sua vida e morrer num lugar completamente pagão, o Egito, ele ainda assim mantivesse a sua fé intacta, o que nos mostra que aquilo que o Senhor coloca em nós, ninguém pode tirar. A fé genuína, irmãos, não depende do ambiente, tá? Ah, pastor, meu filho afastou da fé por causa da faculdade. Não, ele afastou da fé dentro da igreja mesmo. A faculdade só mostrou. Ele já estava longe da fé. A faculdade não afasta ninguém da fé, irmãos. Põe uma coisa na sua cabeça. Faculdade, senão as igrejas estavam acabadas. Os crentes vão para a faculdade, fechava tudo. Não podia fechar o ministério de música, que a galera, o molecado, está tudo na faculdade. Vocês estão crentes ainda, né? Estão aqui servindo o Senhor. Quantos de nós passamos pela faculdade, estamos aqui servindo o Senhor? Alguns de nós foram alcançados por Jesus na faculdade. Com os ministérios que tem lá de célula. Antigamente tinha a ABU, que era a Aliança Bíblica Universitária, nem sei se tem ainda. Evangelismo, mesmo contra todas as coisas. Irmãos, a faculdade não tem o poder de afastar alguém de Cristo. Mas ela pode ser como um sol
aqui iluminando. Lembra que eu falei da luz, quando você liga a luz numa sala suja? Você liga a luz na sala suja, o que acontece? Aparece a sujeira. Mas foi a luz que sujou a sala? Boa, Bernardo. A sala já estava como? Estava suja. A luz ligou, a gente viu a sujeira. Não é verdade? É assim que funciona. Às vezes, quando ele vai lá, o ambiente só expõe aquilo que estava no seu coração. É surpreendente como José, mesmo diante das adversidades, mesmo sendo criado, crescido, tendo toda a sua família no lugar pagão, no final da sua vida, demonstrou fé tamanha na promessa da aliança, que ele diz: não me deixe os ossos aqui, leve embora. O lugar dos meus ossos é em Canaã. O lugar do meu futuro não é aqui. O lugar do meu futuro é com Deus. José, a semelhança de Jacó, movido pela consideração, pelo firme propósito de Deus, se preocupou em não ficar sepultado ali, nas riquezas do Egito, mas ir para a terra eterna. Isso prefigura a sua esperança por uma terra melhor, além da sua vida terrena. Meus irmãos, o que o autor de Hebreus deseja sublinhar para mim e para você é que esses três personagens morreram, mesmo sem ter entrado na terra da promessa de Deus, na grandeza da nação de Israel, mas com o coração completamente encharcado pela fé. Isaac, mesmo sendo nômade, abençoou seus filhos, crendo que Deus levaria toda a nação para lá. Jacó acabou por ser exilado na terra do Egito, mas cria na promessa do Senhor. José tinha alcançado grandeza, mas mesmo assim era a grandeza de um estrangeiro numa terra estranha. Entretanto, nenhum deles jamais duvidou alguma vez que a promessa de Deus teria o seu cumprimento. Nós não podemos duvidar, irmãos. As circunstâncias aqui são variáveis, elas ora tão boas, ora tão ruins. Mas nós cremos que aquele que governa a nossa vida não está preso às circunstâncias. Lembra do Salmo 139, lido no começo, cantado no momento do louvor? Ainda os meus dias não existia nenhum deles, e o Senhor já os conhecia todos. Mais do que isso, o Senhor já havia escrito e determinado cada um dos nossos dias. Todos esses irmãos amados morreram, não desesperados, mas esperançosos. Pela fé demonstraram na morte aquilo que estava no seu coração. Ainda que eles mesmos tenham morrido, a promessa de Deus não pode morrer jamais. Talvez eu e você morramos antes da volta de Salvador Jesus. Minha esposa disse que tem um acerto com o Senhor Jesus, que ele volte com ela viva, então você fica esperto. Ou peça para ela viver bastante aí, né? Ela tem os acertos dela em oração com o Senhor. Falei, bom, se o Senhor ouviu sua oração, estamos juntos. Quero subir também. Subirei também. Talvez eu e você não vejamos isso. Talvez um dia nós estejamos com a igreja reunida ao nosso redor, louvando a Deus pela nossa vida, mas sepultando o nosso corpo. Mas a promessa de Deus não vai ficar no nosso túmulo. Pelo contrário. A promessa de Deus nos retirará de lá, nos levará para a eternidade com Cristo Jesus. Nos três exemplos que nós lemos, irmãos, a confiança no futuro era baseada na fé acerca da integridade das promessas de Deus. Pela fé eles receberam a visão que transcendia o seu próprio destino e a sua própria geração. Eles se enxergavam fazendo parte de um grande plano, como elos em uma corrente da história divina. A sua fé não foi alterada pelo não cumprimento da promessa aqui, enquanto eles viviam, mesmo peregrinos sem pisarem em Canaã. E isso deve servir de ânimo para nós, tanto para os hebreus que receberam o texto no primeiro momento, quanto para mim e para você hoje como cristãos. O pensamento que estava na mente de todos esses grandes homens de Deus era o mesmo. Se nós tivéssemos o poder de ler mentes, ou de ler os pensamentos dele, nós teríamos percebido algo mais ou menos assim. A promessa de Deus é verdadeira, porque Deus jamais quebra uma promessa. Mesmo que eu não viva o suficiente para vê-la, sei que sou um elo em seu cumprimento de mim para os meus filhos e os filhos dos meus filhos até a eternidade. A nossa fé precisa nos levar
a sermos abençoadores dos nossos filhos, dos nossos netos, de toda a nossa posteridade. A nossa fé precisa ser vista na nossa pregação e propagação do Evangelho. Devemos crer nas promessas de Deus, na palavra do Senhor, a ponto de passarmos a fé com fidelidade a todos aqueles que estão perto de nós, mesmo que não vejamos o cumprimento das promessas aqui. Que eu viva como herdeiro das riquezas dos céus, mesmo sem ter um centavo no bolso aqui. Que eu viva como aqueles que vão andar nas ruas de ouro, mesmo andando ou descalço ou de chinelinha havaiana aqui, ou não tendo como andar aqui. Que eu viva a realidade de um Deus que se fez pobre para me enriquecer com as bênçãos celestes, mesmo que aqui eu não compartilhe de nenhum tipo de bênção financeira, porque não foi para isso que Jesus morreu. Que a minha fé mova o meu coração a crer em tudo aquilo que Deus tem para mim, ainda que muitos disso não se complete aqui nesse mundo. Que nós vivamos crendo, desfrutando plenamente da maior de todas as promessas, que é a redenção em Cristo Jesus, porque Ele foi preparar um lar para nós. Que o Senhor nos guarde e que isso nos leve a abençoar as nossas gerações, no nome do Salvador. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós exaltamos e bendizemos o Seu nome pela Tua palavra, pela Tua extrema santidade e por todas as promessas que o Senhor fez a nós. Obrigado, Senhor. Não somos merecedores de sermos herdeiros dessas promessas, quanto mais de um dia as recebermos, mas que isso aqueça nosso coração e mova a nossa vida. E que essa fé que o Senhor colocou em nós nos leve a abençoar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, levando-os a crer na mesma promessa, na mesma verdade, levando-os, Deus, a crer no mesmo Deus, na mesma terra prometida que está nos aguardando, onde nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Guarda-nos, Senhor. Derrama graça e bênção sem medida sobre nós, nessa manhã e todo dia de hoje. Que o Senhor abençoe a sua igreja como um todo. E que a graça do Salvador Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a consolação do Espírito Divino esteja com toda a igreja, hoje até aquele dia em que nós estaremos com o Senhor.